Boa tarde, primeira série. Hoje, em nossa aula de matemática, iremos fazer a correção das nossas atividades, voltada para o conteúdo de função afim, ou como elas também podem ser chamadas, função do primeiro grau. Vimos sobre definição e gráficos, tá? Vamos acompanhar a correção. Na primeira questão, ela diz o seguinte: marque as alternativas que correspondem a uma função de primeiro grau ou uma função afim. Então, qual dessas aqui se trata de uma função de primeiro grau? Se trata de uma função afim. Sabemos que uma função de primeiro grau é aquela em que nós temos ela na forma de f de x, que é igual a ax mais b, onde na incógnita x nós temos uma função de primeiro grau. Então, qual dessas aqui é uma função de primeiro grau? Alternativa A é uma função de primeiro grau. A B não, é de segundo grau. A letra C é uma função de primeiro grau. A letra D não é função. A letra E é uma função, mas é de terceiro grau. E a letra F, é uma função. Segunda, escreva uma função afim na forma f de x, que é igual a x mais b, sabendo que, nós vamos montar uma função afim nesse estilo aqui, Lembrando que o coeficiente a da função, chamada de coeficiente angular, sempre se liga ao x. E o coeficiente linear sempre se liga ao b, tá? Sabendo que, vamos lá, quando a é igual a 3 e b é 10, qual é a função que eu tenho? É essa aqui, f de x é igual a 3x mais 10. Quando a é igual a menos 5 e b é igual a 0, cadê a função? F de x é igual a menos 5x. Porque b é 0, então se b é 0, ele não existe. Letra C, o a é 1/4 e b é 1/2. Cadê a função? F de x é 1/4 de x mais 1/2. E na letra D, eu tenho a que é igual a menos 2 e b que é igual a 3. Quem é a função? F de x é igual a menos 2x mais 3. Terceira, nas funções a seguir, identifique o coeficiente angular e o coeficiente linear. Na questão anterior, ele nos deu os coeficientes e pediu para nós montarmos a equação. Aliás, desculpem, a função de primeiro grau. Aqui nós temos as funções e nós vamos estar identificando esses coeficientes angular e o linear. Na letra A, eu tenho f de x que é igual a menos 3x. Quem é o coeficiente angular? Que é o a, e o linear. Então, o coeficiente angular representado pelo a é menos 3, porque o coeficiente angular sempre se liga a quem? Ao x. E o coeficiente linear você tem? Não temos. Então, se nós não temos, é 0. Letra B, f de x é igual a menos x mais 12. Quem é o coeficiente angular aqui, É o número que acompanha o x. Então, é quem? É menos 1. E o linear é 12. Na letra C, f de x é igual a 1/5 de x mais 2. Quem é o coeficiente angular? Sempre o coeficiente angular é que se liga ao x, É 1/5. Coeficiente linear é 2. Letra D, f de x é igual a 2 menos x meio, a metade de x, tá? Quando isso acontece, significa que eu tenho um bem aqui, menos 1/2 de x. Então, quem é o coeficiente angular? Não é sempre quem acompanha o x? Quem é que tem x, Esse aqui, Então, 1/2 é o coeficiente angular, o linear é 2. Então, é isso aqui. Quarta, complete a frase a seguir, marcando a opção correta. O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma curva, reta, parábola ou semirreta? O gráfico de uma função de primeiro grau sempre vai ser quem? Uma reta, tá? É a letra B. Quinta, esboce o gráfico da função f de x, que é igual a 2x menos 1, tá? Então, para isso,
você vai estar atribuindo valores para x, tá? E encontrando o f de x. Que o f de x, vocês lembram que é a mesma coisa que y, não é verdade? Eu posso escrever essa função assim também, ó. Y é igual a 2x menos 1. Eu também posso estar escrevendo ela assim, tá? Então, a partir, deixa eu dar uma informação, relembrar vocês através da videoaula que vocês assistiram. Através de 2 pontos, eu preciso apenas de 2 pontos, tá? Para representar a função do primeiro grau, para poder construir uma reta, né? Porque o gráfico de uma função de primeiro grau sempre vai ser uma reta. Então, eu preciso apenas de 2 pontos, de 2 coordenadas, para construir esse gráfico, tá? Eu posso ter mais? Posso, mas a partir de 2 eu já posso. Por exemplo, vamos fazer a partir de 2, só de 2. Se x for 0, quem vai ser f de x? Olha aí, ó. Se eu colocar x sendo 0, 2 vezes 0 no lugar de x, ó. 2 vezes 0 é 0 menos 1. 2 vezes 0 é 0 menos 1. E 0 menos 1 é quanto? É menos 1. Então, quem é o par ordenado aqui? 0 e menos 1. Agora, vamos encontrar o outro. Quando x for 1, 2 vezes 1 é 1 menos 3. 2 vezes 1 é 2 e 2 menos 1 é 1. Quem é o par ordenado? 1 e 1. Vamos montar isso no gráfico, como é que vai ficar? Olha aí o gráfico, ó. Eu tenho aqui, ó, 0 e menos 1. Então, 0 de x e menos 1 do y. Então, eu vou localizar o menos 1 aqui do y. Lembram que aqui, ó, é a origem, da onde parte tudo. Então, 0 e menos 1, o ponto vai ficar em cima do menos 1 do y. E aqui o outro ponto de encontro, 1 e 1, ó. Então, a partir dos 2 pontos, eu posso traçar uma reta. Bom, turma, essa foi a nossa aula de matemática, a nossa correção da nossa atividade de matemática. E até a nossa próxima aula. Até mais!